Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Segurança Descomplicada. Eu sou o Carlos Braga, engenheiro de segurança, e a gente está aqui com uma pessoa fantástica, né, que conhece bastante sobre mindfulness, estresse, qualidade de vida. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre fatores humanos e gestão do estresse. Então ela vai aqui conversar um pouco com a gente, a minha amiga aqui, Cristiane. Cristiane, obrigado por você ter vindo, ter aceitado de novo, né, voltado aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse assunto que hoje está em voga, hoje é o que mais tem se falado, né, em fatores humanos, em estresse no trabalho, puxa um pouco para a ergonomia. Então, fala um pouquinho de você, né, conta um pouco e vamos aí começar o nosso bate-papo. Olá, Carlos, olá a todos, né, que estão nos ouvindo, né, acompanhando aí, assistindo. Primeiro eu quero te agradecer também pelo convite. Inacreditavelmente hoje faz um ano que nós estivemos num outro podcast juntos. Foi. E é incrível isso, né? Foi. A gente acabou aqui conversando. E quero te agradecer pelo novo convite. Nada, Né? eu agradeço. Essa troca é muito importante. Falar de segurança é sempre algo muito importante para mim, né? Fez parte da minha vida e ainda faz parte da minha vida. Eu acho que a partir do momento que você é acometido pela segurança, nunca mais você Nunca deixa perde, de... né? Não perde. Segurança para sempre. Para sempre. E aí eu quero me apresentar aqui para o pessoal, né, que não me conhece. Eu sou a Cristiane Almeida, né? Meu nome é Cristiane Almeida. É Cristiane Almeida. Eu estou, né, no mundo offshore há bastante tempo, há mais de 17 anos. Inclusive trabalhei bom tempo com o Carlos, né? Há algum tempo e alguns anos, mais de 10 anos, né, Carlos? Mais de 10 anos. E hoje eu estou, como ele falou, né, muito focada em gestão de estresse. Eu sou especialista em mindfulness, né, como ele também colocou. Tenho especialização em neurociência e comportamento. E estou cursando aí uma pós-graduação de psicologia positiva e autorregulação e mindfulness, né? A gente está sempre buscando, né, conhecimento. Também tenho especialização em SMS, que é importante a gente falar, né? Sim, de onde a gente veio, para onde que a gente quer chegar. E assim, continuo, né, pessoal, por mais que eu esteja em transição e transitei de carreira, eu continuo ainda muito focada em segurança. Hoje mais segurança operacional, excelência operacional, isso é muito bom. E é onde eu também uso, né, todas essas ferramentas para a gente continuar. É isso. E legal. Hoje a gente vai falar aí um pouquinho, né? Fatores humanos e gestão do estresse. Exatamente, né? E aí, pegando o gancho, né, Carlos? Até legal para avisar aí o pessoal que no dia 11 de fevereiro eu gostei muito, assim, já assisti com muita vontade os fundamentos de fatores humanos com Tomás. Tomás é fantástico. Fantástico. Né? Tomás, ele fez uma abordagem muito legal. Então, assim, pessoal, acho bem interessante que quem puder, vai lá no canal. Segurança Descomplicada pode. Lá no YouTube. Vai lá e curte, compartilha. Exato. Se inscreve. E assiste, né? Porque é bem interessante. A abordagem do Tomás foi muito interessante sobre o EGP, né? 621, que fala aí dessa desmistificação de fatores humanos, principalmente, né, voltada aí completamente para a investigação, para facilitar esse entendimento, né, para todos nós que estamos na área. Eu acho que é bem interessante e a abordagem dele foi perfeita. Trouxe, né, assim, para a gente já uma outra visão, né? Porque é o que você também bem colocou, a gente vem aprendendo o tempo todo. Né? E fatores humanos é algo assim, né, multidisciplinar, né, Carlos? Sim. E a gente tem uma longa estrada, na verdade. Está engateando nesse processo, né? Exatamente. E eu estava até olhando aqui, né? Eu acho que esse livro que eu já te indiquei. Já tenho ele, inclusive. Gerardo, né? E ele fala muito de gerenciamento de risco na indústria de petróleo e gás, mas ele já em 2015, que é uma publicação bem antiga, né? Quer dizer, tem 10 anos, ele já falava sobre fatores humanos, né? Que já surgiu lá através da cultura de segurança por conta daquele acidente do Chernobyl, o acidente da energia, né, nuclear.
Isso, e a partir dali, que eu achei incrível, né? A cultura de segurança veio, e dentro dos fundamentos da cultura de segurança, ele puxa fatores humanos, né? Que são projetos, introdução de projetos de fatores humanos. Então, assim, é sensacional. Então, é tudo aquilo que vocês conversaram no podcast. Eu espero que vocês assistam desse engatinhar, né? A gente ainda está com muitas coisas para aprender, com muitas coisas para perceber, né? Porque fatores humanos está aí com essa interação entre o indivíduo, né? A pessoa, o ambiente e máquinas e equipamentos. Essa interação, né? E hoje a gente vai falar exclusivamente do indivíduo, né? Eu acho que isso é bem importante, esse olhar que a gente hoje, esse holofote que nós demos, que começamos a passar, né? Do indivíduo em todos os acidentes, nos eventos que a gente classificava de forma diferente, né? E o quanto a gestão do estresse é importante. Inclusive, é algo que a própria IOGP 621 ela sugere, né? A criação de programas de gestão do estresse. Porque, na verdade, é um dos fundamentos mais críticos para o indivíduo, né? Porque o estresse, o que ele vai te trazer, né? Falta de foco, a comunicação você já não escuta, né? Você não tem comunicação nada ativa, você não consegue ter uma escuta ativa, você não consegue se comunicar bem, você está num nível de estresse, né? Significativo, que a gente também vai falar. E aí isso implica o quê? Tomada de decisão, que é o que a gente também fala bastante, que é um pilar lá de fatores humanos para o indivíduo, né? Então, se eu não consigo tomar decisão, se eu não tenho, né, a consciência da tomada de decisão, se eu estou ali e não estou presente, eu não tenho foco, né, o que isso vai impactar? Como é que eu sigo um procedimento? Como é que eu consigo gerir isso tudo? Então, foi muito assim, muito bom, né, o Tomás já ter falado um pouco e a gente poder de alguma forma entrar, né? E a gente vai percebendo. E dentro desse contexto, Carlos, é até interessante também da gente falar o quanto fatores humanos traz a questão também do erro humano, né? Que a gente tem um olhar assim, né? Às vezes a gente olha e não quer ver, né? E o erro humano é algo que você não vai mudar, porque ele está ali, ele é intrínseco, né? Ele é real. O que você vai melhorar é toda essa interação que a gente está aí falando, né? Nesse fundamento, né? Fundamento dos fatores humanos é isso. Erra, todo mundo erra, e quem falar que não erra, a gente vai ter que internar, né? Eu acho, sim, porque não tem como, né? O ser humano já é falho, ele erra, não tem como. Tem a carga de estresse, tem a carga de trabalho, tem a carga física. Exatamente. É interessante esse negócio de investigação, porque a gente, né, quando vê um acidente, o cara foi botar a mão, foi pegar uma caixa e botou a mão, né, e depositou a caixa no chão e deixou a mão de baixo e prendeu a mão. Culpa do cara. O cara, por que ele tinha que botar a mão lá embaixo? A gente já chega, né, eu discuti isso com o Tomás sobre isso, né, porque a gente já chega, acabou, já está investigado, o cara deixou a mão lá de baixo, não era para deixar, ele errou. Que você para, né, e não é assim, né? E hoje a gente vai o quê? Mais profundo, né? Onde a gente sabe que o quê? O erro humano está muito ligado à vulnerabilidade, que é natural, que é imprevisível, né, gente? É aqui, né? Você não tem como mudar, né, a parte humana, das suas limitações humanas, que também é inevitável, e aí o ambiente, né, que é propício ao erro, né, que te leva ao erro. Então, você imagina essa interseção, o erro está ali, né? O erro humano está ali. Então, com esse olhar, a gente começa, né? E aí também tem abordagem através de fatores humanos, que traz muita abordagem da confiabilidade humana, né? Análise de confiabilidade humana. Isso é muito interessante. Eu não pensei de participar disso tudo, assim. Isso é muito legal, porque você volta, né? Você volta para o indivíduo, para a pessoa, que é algo que talvez a gente só teria que ter começado por aí, né? Pelo básico, né? Pelo básico. Porque, como a gente começou a falar ali, é uma variável, né? A gente entrou nesse assunto logo que eu cheguei, né? O ser humano ser humano uma variável. É uma coisa fantástica. Não tem manual. Não tem. Você não sabe ali, se fizer isso, o que eu preciso. Cada um é cada um, né? Um universo, cada hoje, pessoa. Com essa análise toda, a gente consegue ver a questão das crenças, as limitações. A gente fala de vulnerabilidade. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando.
E é uma longa estrada, Carlos. Assim, se a gente está falando que em 1986 a gente começou a falar de cultura de segurança por conta de um evento, né? Que essa é a proposta. A gente teve muitas perdas, mas trouxe melhoria. Aí, a partir de 2015 ou 2012, a gente já começava a falar de fatores humanos. Então, a gente está engatinhando. Só tem 10 anos isso tudo. E a gente é assim mesmo, né? E Tudo fora é mais a nossa demorado. resistência para mudança, né? Então, assim, e talvez também ter profissionais muito qualificados para o quê? Para acompanhar isso tudo, porque também não adianta a gente só executar, né? E voltar para o básico também, né, Carlos? Assim, existe uma preocupação muito grande, até estou entrando um pouquinho em fatores humanos, para todos, né? É essa questão da gente também fazer o básico, que é o nosso sistema de gestão, por exemplo. A gente tem que dar conta desse sistema para inserir fatores humanos. Então, a gente não pode esquecer. É um todo, né? É um todo. Então, eu quis fazer aqui esse alinhamento, alinhar, né? E aí a gente vai entrar na gestão do estresse, né? O que é esse estresse que a gente fala tanto? Eu estou estressado, né? Então, o estresse é uma resposta natural do teu corpo, né? A qualquer tipo de situação que te deixe... Que mude alguma coisa, né? Te deixa meio desconfortável, né? Exatamente, que você vai ter primeiramente o estresse natural, né? Que é o que a gente precisa ter, até para se mexer, né? A própria literatura aí sobre fatores humanos fala, você não pode não ter estresse. O estresse é natural. Aliás, funciona, eu adoro o meu estresse natural, né? Eu costumo dizer assim, quem estiver comigo numa situação de muito risco vai sobreviver. Depende do lado que ela estiver, né? Tomara que seja do meu. Então, assim, eu gosto muito embora, né, que é importante falar, que o meu estresse crônico me adoeceu também, né? Então, isso é muito importante. Eu tive burnout por 2 anos, né, de tratamento, onde eu consegui sair através até de mindfulness, é por isso até que hoje eu sou especialista, sou instrutora, né, de mindfulness, porque para mim faz muito sentido, agregou muito à minha vida. E acho que você... Virou a chave, né? Virei a chave. E acho que você é uma das pessoas que podem mais dizer qual era o meu nível de estresse, né? Eu vivia no estresse crônico. Então, o estresse natural é algo normal. O seu corpo, ele vai se transformar ali para quê? Para você estar numa posição de luta ou fuga. É isso que nossos ancestrais faziam, né? Só que as ameaças deles eram outras. Hoje a gente tem outras ameaças. E aí a gente potencializa esse estresse, né? Que o físico, você joga o cortisol. O que o teu cérebro faz? Imediatamente, a sua amígdala, né, cerebral, que é uma glândula pequenininha, ela já ativa, muitas vezes te sequestra, né? Quem já não foi sequestrado, assim? Você lembra de algum momento teu de estresse na vida que você, quando viu, você já estava fazendo algo que nem percebeu que estava fazendo? Eu já acompanhei um momento seu, hein? Alguns. Eu lembro de assim, vir trabalhar e chegar no trabalho. Mas eu passei por tal lugar? Não, mas assim, a nível de estresse, de ser sequestrado pelo estresse, assim, no momento de raiva, por exemplo. Você está ali, tem uma situação que te deixou muito irritado, muito chateado, você quer morrer e matar. Você lembra de ter falado algo que tenha sido impulsivo, reativo, né? Você dá uma resposta que você nem pretende dar. Esse é o estresse, esse é o sequestro. Então, eu falo até muitas vezes para meus alunos, pessoal, não deixa a sua amígdala te sequestrar. É pequenininha demais, né? É muito. Então, assim... o que isso acontece? É até legal para o pessoal saber, né, Carlos? A gente joga cortisol no nosso corpo, né? A gente ativa um sistema que a gente tem do parasimpático e simpático, onde a gente traz toda uma reação para os nossos principais órgãos, né, como o coração, o pulmão. Então, você começa a ter um batimento acelerado, você fica com a respiração, né, encurtada, te dá um frio, uma ânsia no estômago, você se põe alerta para qualquer ameaça. Esse é algo natural. Só que o que a gente tem feito hoje? A gente tem potencializado isso, né? Você entra no estresse crônico, que aí não é saudável. Aí te arrebenta, né? Arrebenta fisicamente, né? O teu físico, cortisol no corpo, aí vai te dar N sintomas, né? A famosa enxaqueca, dor de cabeça, dor muscular, no mais problemas cardiovasculares.
E o principal, né, vai também lá para o cognitivo, né, a questão da memória, foco na tomada de decisão, que é tão falada em fatores humanos. Então, assim, isso vai impactar, claro, a segurança. Se você não está conseguindo ter foco, se você não consegue ter uma tomada de decisão, se você não consegue seguir um procedimento, se você não consegue atuar, né, em algo, é claro que você vai estar inseguro. E, automaticamente, o teu desempenho vai estar totalmente tomado, né? Baixo, né? Baixo. Então, não consegue responder o que você precisa. A gente precisa, Carlos, entender essa configuração nossa, né? Isso é real. Isso aí, o que eu estou te falando, é real. É o que acontece com o nosso corpo. Nosso corpo reage exatamente assim. A mente, né? A mente, exatamente. E como é que a gente consegue distinguir? Como é que eu sei que eu estou com estresse bom e crônico? Quando eu tenho esses sintomas mesmo, eu consigo reconhecer? Sim, vai reconhecer. Você começa a ter enxaquecas. Os meus sintomas maiores eram uma enxaqueca absurda, a sua mente extremamente acelerada, né? Os seus pensamentos, eu não conseguia focar em nada, um esquecimento absurdo, né? Isso não quer dizer que você está no crônico, mas são alguns sintomas para você começar a perceber, né, que ponto eu estou, como é que eu estou. Porque a gente, assim, acho bem legal a tua pergunta, porque a gente tem muito esse hábito de falar, que a gente hoje está trazendo muito, né, a importância que a empresa precisa ter, né, a preocupação que ela precisa ter, as atitudes, as mudanças que ela faz para a gente, para poder melhorar alguns ambientes, para a gente também, para reduzir o nosso estresse, né? Isso é uma coisa importante. Mas e eu, enquanto indivíduo, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo para eu melhorar isso tudo? Né? Hoje a gente está num sistema o tempo todo só de cortisol, né? Você está ali no estresse, na luta e fuga, aí te traz o estresse crônico. Quando não, eu estou o quê? No celular ou direto nas telas, aonde eu estou o tempo todo, né? Curta dopamina que me dá aquele a sensação que você está que eu estou bem, está tudo maravilhoso, e aí eu estou me desregulando o tempo todo. Então, assim, isso é muito importante que a gente reveja, né? Isso, aliás, eu acho que é o principal. Eu posso fazer outras escolhas, eu posso ter outras escolhas e melhorar. Então, é lógico que a empresa tem a responsabilidade dela, isso eu estou falando só de empresa, do trabalho, né? Da segurança no trabalho, no nosso desempenho no trabalho. Mas, assim, a gente fala num todo, né? Fatores humanos, talvez seja no todo fora a organização. Vamos pensar nos dois fundamentos ali. Então, aliás, num fundamento que é o indivíduo, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente repense. Hoje o Brasil é o 4º lugar no ranking, né, a OMS aí divulgou, de mais estressados, né? País que mais a gente acende aí para o estresse. E o estresse, ele é um caminho para quê? Para a ansiedade, né? E da ansiedade é um pulo o quê? Para uma depressão. Enfim, aí entra nos transtornos mentais. Transtornos mentais, exatamente. Né? Então, assim, esse olhar, esse cuidado, eu acho que a gente se desconectou disso, né? De que a gente não é máquina. Eu acho que a gente teve muito aquela história de performance. Performance para máquina, né? Eu sempre falo isso. E a gente intitulou isso. Então, eu acho que a gente esqueceu um pouco dessa situação do indivíduo, né? Então, ideia aqui é essa, né? Eu acho assim, né? A gente está no mundo, né? Hoje é VUCA ou VICA? Qual que é agora o atual? VUCA, né? É o VUCA. A gente está no mundo VUCA, que na tecnologia, a globalização, tudo isso ajuda bastante. Mas assim, eu penso que depois da pandemia não, ali quando a gente teve aquela crise, né? A crise que a gente teve, isso deu uma acelerada, né? Porque eu acho que ficou mais em evidência. Mais em evidência. Porque a gente teve, né, a demissão em massa, trabalhava por 5, né, e aquilo foi... E as empresas, assim, uma posição minha, né? Essa é uma opinião pessoal, né? Não é fundamento, não é verdade. Que a empresa se aproveitou disso, né? Que, bom, já que
consegue fazer por 5, talvez ou não algumas tenha empresas, né, não tem essa consciência. maturidade, Ou Carlos. Eu acho que o maturidade. que está faltando ainda nas empresas, né, algumas empresas, é a maturidade de perceber essa habilidade, né, que a gente precisa ter um olhar, né? A gente precisa se voltar para esse lado, porque senão essa conta não vai fechar. Né? A gente está num mundo de estressados, mas a gente também está num mundo hiperconectado. Ah, eu vou viver numa bolha? Não, pessoal. A gente não vai viver numa bolha. A gente vai começar a fazer alguns manejos, né? O Carlos tem até essa questão dessa palavra, o manejo do estresse, né? O manejo do estresse é você saber lidar com ele, é você conhecer, né, os seus pontos gatilhos, é você se autoconhecer, se autocuidar, enfim, esse é importante, é se autorregular, porque Aí, você não vai conseguir tirar tudo, você vai precisar conviver com muitas coisas que te trazem estresse, mas aí é um outro olhar, né? e Você aí, reconhecer, talvez. isso é a parte que nos cabe, né? Pessoal, individual, né? De Exatamente. saber. A gente tem, né, essas soft skills, né? E Isso, aí fala em exatamente. resiliência, Resiliência é bem falado, né, em hoje, fatores né? humanos. Em fatores humanos. Hoje já está com o conceito de, como é que chama? Antifrágil. Já não é mais resiliente, antifrágil. Né? Por quê? Sim, Para você. Então, mas isso é a fragilidade, né, que a fazer. gente tanto tem medo, a vulnerabilidade, né, que é um Uhum. desses pilares aí do erro humano, né, onde a gente traz a vulnerabilidade. Enfim, É. é isso. Eu acho que a gente precisa acender esse olhar. Porque Uhum. somos humanos, gente. A gente não vai mudar. E a gente não vai mudar a nossa configuração. Nosso cérebro, ele é primitivo. Ele E ele vai. luta pelo mais prático, né? Pelo... Exato, e ele vai estar entrando nesse sistema o tempo todo, porque essa é uma realidade que ele desconhece. A gente é muito adaptável, né? A neuroplasticidade, nosso cérebro é muito plástico, mas assim, não é essa configuração do que a gente está fazendo. Uhum. E aí assim, ai, Cris, é o que eu te falei, vamos viver numa bolha? Não, a gente vai aprender a surfar essa onda. Lidar com isso. Mas fazendo escolhas, tá, Carlos? Uhum. Tomando atitudes. Não adianta eu ficar o dia todo no meio do estresse e só reclamar. O que eu posso fazer enquanto indivíduo? Ah, mas a empresa é assim. Tá bom, a empresa é assim. Então, faz um prazo, bota um prazo para você mudar a sua vida, né? Lógico, gente, eu não estou falando para ninguém largar emprego, nem voltar a procurar. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é que a gente pode fazer escolhas e até fazer acordos conosco, né? Tipo, olha, daqui a 1 ano eu quero mudar do que eu estou fazendo. Eu vou virar essa chave. Eu tenho 1 ano para me projetar, para buscar um plano B, né? Porque assim, você vai viver o tempo todo no estresse? Você realmente vai se não te faz adoecer? bem, né? Como é que você vai continuar? Ou É você complicado. também tem muito aquilo, né, Carlos? Assim, muito perfil, né? O meu perfil sempre foi muito de controle, de monitoramento, um nível extremo de exigência, principalmente comigo, né? Tudo que eu faço tem que ter muita qualidade, eu tenho que estar sempre muito bem para fazer aquilo, tem que ser o melhor. Hoje menos, mas eu fui muito assim, e sempre muito atenta, muito conectada. Então, esse perfil também, ele ajuda muito para entrar nessa linha do estresse, né? E fora, né, tudo que está aí hiperconectado com a gente. E o meio influencia muito, né? O meio influencia muito, Influencia mas a muito. gente também, enquanto indivíduo, a gente pode mudar, né? Assim, a ideia aqui Pode e deve, né? é até trazer esse olhar e trazer para o teu comportamento, mas também trazer algumas, não dicas, mas algumas sugestões, né? Através da respiração, você pode trazer um Dá uma pouquinho. controlada, né? Você traz uma autorregulação, porque é o que eu te falei, você vai acionar o teu sistema parasimpático para o quê? Para você poder se acalmar. Eu digo que é o nosso sistema de calma, né? Através da respiração. Uma respiração, né? Apenas respirar. 1 minuto de respiração consciente, Carlos. Consciente, eu digo, é você prestar atenção na sua respiração. Talvez até colocar a mãozinha na barriga para quem está começando. 1 minuto, ele já vai acionar esse sistema de calma.
Se você só fizer 2 minutos, você já reduz o nível de cortisol que você está jogando no teu corpo. Nossa. Então, assim, são coisas que a gente pode descobrir, pode saber, pode estudar. É claro que, assim, eu costumo dizer que mindfulness não é uma pílula mágica, né? Mas aqui eu estou falando bastante de neurociência. Né? O que a gente pode fazer enquanto indivíduo? Assim, pausas, né? Pausas que a gente nunca usa. Pausas durante o seu dia. Quantas vezes você para no dia para respirar e para dar uma pausa mental? Talvez? Não? Então, é isso. Mudar até o que está fazendo, fazer uma coisa diferente para poder... E assim, trazer para o seu... sabe, para a sua rotina. Porque mindfulness não é você sentar ali e meditar só. Aquilo ali é um caminho, né? Mas assim, é mudança de atitude, né? É também... trazer essas técnicas para a sua vida. E também, a gente tem muito isso, né? Perceber. Será que, de fato, eu preciso estar tão estressado com aquilo? Eu preciso ter... Então, e essa coisa da pressa, né? A gente tem muita pressa para tudo também, né? Pois é, que é para ontem, né? Tudo não é nem para hoje mais, é para ontem. E nesse universo nosso, pessoal, tudo é urgente. Não tem nada que não seja urgente. Então, assim, a gente precisa também classificar esse tipo de coisa, né? E trabalhar. Eu acho que hoje o líder precisa muito, né? Para quê? Para ter uma comunicação mais ativa, efetiva, né? A gente tem uma comunicação muito violenta, às vezes, nas empresas. Além de violenta, é uma comunicação muito ruim, né? Hoje acho que é um grande problema. Comunicação. É o problema maior, né? E assim, Carlos, como que você vai ter uma escuta ativa de verdade se você está extremamente acelerado, extremamente estressado? É muito difícil fazer essa gestão. Não escuta. Não, você não vai escutar. Eu estou falando pela minha experiência, tá? Estou falando da minha experiência. Passou e viveu isso, né? Eu vivi muito isso. Então, assim, quantas vezes você está falando com alguém e simplesmente na segunda frase você não lembra o que essa pessoa falou? Gente, eu tinha momentos que eu ia conversar com uma pessoa que eu esquecia o nome dela. Eu ficava assim, meu Deus, esse almoço vai acabar, essa pessoa todo dia está comigo, eu não consigo lembrar. Lembrou o nome. Você sabia, então, esse dia eu estive lá com a pessoa lá no trabalho e eu queria lembrar o nome dela, eu não lembrava. Como chama essa menina? Pois é. Como chama então, essa menina? Assim, o quanto a gente está acelerado, né? O quanto a gente está aqui, ó, o tempo todo conectado e são muitas informações. Enfim, então eu acho que o bate-papo aqui, Carlos, é justamente sobre esse gerenciar, né? Essa autorregulação que a gente pode fazer do estresse, como já preconiza aí a própria OGP, que abre esses precedentes, né? E aí a gente tem esse fato, né, de que a gente precisa mesmo, né, a gente se autorregular, né, de reconhecer, entender isso e mudar, né? Isso é uma coisa que só depende da gente. Mas nessa gestão com essa questão de fatores humanos, com essa nova visão, né? Que eu até falei lá com o Tomás, ele não gosta não, velha visão, nova visão, né? Porque eu vi você é um junto. Mas assim, a gente fala porque, né, é uma mudança, né? Uma mudança de paradigma. Então, a empresa, né? Ela tem como... Importante, porque é o que a gente fala, está sempre aprendendo. O que antes valia, hoje é diferente. Não, então, o mundo mudou, a gente mudou tudo, muita coisa. Se a gente não mudar, a gente não vai dar conta disso. É diferente, né? E eu estou falando isso porque, assim, né, a gente tem agora os fatores psicossociais, né, da NR1, exatamente. Que a gente tem que botar no inventário de risco, e aí botar controle. Então, assim, me parece, né, que também a empresa vai ter uma parte fundamental para evitar e também que tenha esses fatores de riscos que são estressores. Porque tem um link, eu não concordo muito com o link com a NR17, que fala de ergonomia, mas ela tem lá os fatores psicossociais escrita, mas ela não desmembra o que seria isso na ergonomia. Sim. Mas eu acho que é uma coisa mais fora um pouco da ergonomia. Mas tem gente que defende, então vamos botar da ergonomia. Eu também, mas assim, esses riscos, né, psicossociais, a gente fala aí do coletivo mesmo, né? Não é porque tem pessoas que falam assim, mas a gente vai ter que tratar cada um. Não é tratamento de cada um, a gente está falando do coletivo, né? Das ações coletivas, eu acho que isso é importante. Mas as mudanças estão acontecendo, por quê? Por que a gente fala aí, que você está até com esse livrinho aí, né? Estou lendo ele fatores psicossociais e saúde mental no trabalho.
porque a gente está com números gritantes, Carlos. Muita pessoa estressada. Vai precisar atuar ansioso, depressivo. A gente vai precisar. Afastando, o absenteísmo está gigante. Sim, e fora o presenteísmo, né? Que é você tá ali e não está. Né? Eu falo que mindfulness tem que agir ali, né? Trazer a pessoa para o presente, plena. atenção plena, estar presente, né? No momento presente, eu até falo. Então, assim, a gente vai precisar, né? As empresas vão precisar criar maturidade para isso. Porque é uma questão de adaptação também. Até ontem, Carlos, você falava o quê? Eu tenho até, assim, a gente fala nisso, mas parece uma coisa tão distante para os mais jovens. Mas eu sou de uma geração que a gente entrava na empresa, o seu chefe, que era chefe, não era líder, né? Deixa seu problema lá fora, as suas emoções lá fora. Não está nada para cá. Não está nada para cá. Então, como você consegue conseguir isso? Como que você destaca as emoções? As emoções são inerentes, você não tem o que fazer. Intrínseco, você não tem pode fazer a gestão delas, que é algo importantíssimo. Mas aí a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa começar a se aprofundar nesse tema que agora está tão gritante. A gente não vai ter muito para onde fugir, porque os números são absurdos, né? Sim. E assim, e parar de banalizar, tá, Carlos? A questão é que a gente banaliza. Eu estou de licença, eu tomo um remédio, eu volto. Não é bem assim, né? Porque você está ali com aquele apontamento. Até hoje, né? Eu tenho um olhar muito especial para esse estresse crônico, porque eu sou workaholic. Eu tenho consciência disso. Então, eu sei hoje o meu limite. Você tem que ficar né, assim, tirando. Eu não vivo nessa bolha, tá, pessoal? Isso é legal eu falar. Eu não vivo. A minha vida é extremamente completa. Então, assim, eu ocupo todos os horários do meu dia. Só que tem dias que eu alivio mais, que eu falo, olha, ontem eu peguei um pouquinho pesado, hoje eu vou aliviar. Parar mais cedo um pouquinho. Hoje eu vou parar mais cedo, hoje dá para eu fazer, o que eu posso fazer? E também uso muito o meu sisteminha aqui de recompensa. A gente está correndo aqui essa semana, na outra semana a gente vai, né, para motivar aqui, né, para a gente dar uma descansada. Então, é esse olhar. E sou praticante, né, de mindfulness, uma vida toda, já há 4 anos que eu faço isso. Então, estou muito legal. feliz com a minha nova versão. E isso é muito bom, né? E até hoje, né, porque eu continuo no mundo da segurança, né? Hoje, segurança operacional, excelência operacional. Eu tenho muito orgulho disso, dessa caminhada até aqui. E hoje eu uso bastante, né, com as pessoas que eu convivo, e elas perguntam, o que você toma? Por que você... Eles me chamam de zen. Eu falei, gente, eu não sou zen, eu treino para isso, né? Eu mudei as minhas atitudes, eu mudei o meu comportamento sobre isso, o meu olhar. E é possível. A gente é treinável, né? A gente consegue. A gente só... pode adaptar. Nós somos seres adaptáveis, Carlos. Então, aqui... A minha fala é para esse olhar, né, de cada indivíduo que está ouvindo a gente, que pode mudar, que pode trazer essa mudança. Não é só o exercício físico é fantástico. Todo mundo fala, eu vou fazer exercício. Gente, a gente precisa cuidar do corpo e da mente. A gente precisa disso. Né, promover mais essa da mente, saúde, né? Porque a mente coordena tudo. Comanda o barraco. Comanda o barraco todo. Então, se você cuidar só do corpo... Assim, e é muito triste adoecer. Essa questão do adoecer, né? De você se limitar a tudo, você não consegue, né? Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia pegar o celular para falar, Carlos. Eu fiquei assim, terrível, muito mal. Então, eu acho que essa minha experiência, para mim, foi muito positiva. Primeiro, porque eu mudei a minha percepção, né, dos problemas, sobre o estresse. Eu trouxe mudanças efetivas para minha vida. E assim, hoje eu levo, né, o que me fez muito bem para as pessoas, né, com programas onde a gente trabalha o gerenciamento de estresse, ainda mais agora com a pegada, né, de fatores humanos. Eu acho que é bem importante. Eu acho que é a gente voltar para o básico, para o ser humano, né, para o indivíduo, e a gente começar a entender que somos seres humanos. Que a partir daí, né, tudo vai ficar mais fácil de se entender, né, de se executar. O importante é saber que a gente não é máquina, né? Máquina é que trabalha. E essa coisa de performance sempre me incomoda, né? E se quebrar, tem peça. Performance sustentável, eu fico, meu Deus, o que é isso? Mas não é, a gente tem bom desempenho, né? A gente vai ter um desempenho legal, né? Importante, saudável. Porque assim, é isso que eu mais levo para as empresas, Carlos. Se você tem um colaborador que está
presente, né? Presente de verdade, motivado, que ele está bem, a saúde mental dele está legal. É difícil, né? Hoje tá todo mundo, porque a maioria das pessoas estão muito no automático, né? E o estresse ele também contribui muito, né? Para você estar no automático. Às vezes você responde e não sabe nem o que você falou, né? Então, assim, é isso. Eu acho que é a gente voltar esse olhar mesmo para o indivíduo, para a pessoa, né? E assim, como eu falei, talvez trazer essas técnicas para a tua vida, né? Da respiração. Tem uma técnica muito legal que a gente usa, que eu chamo de quadrante, né? Você imagina um quadrado na tua frente e você pode estar em qualquer lugar, né? Você não precisa estar em casa, sentado. Não, você está ali em frente à sua mesa, você vai dar uma parada, né? Vai se posicionar, vai fazer a respiração, prestar atenção nessa respiração, e aí são 4 momentos. Você vai inspirar contando até 4, vai dar uma pausa contando até 4, depois você vai expirar contando até 4 e vai de novo dar a pausa contando até 4. E aí você vai fazendo isso. Você pode botar até o teu celular para despertar, 1 minutinho, que aí você já vai reduzir, já vai acessar lá aquele sistema de calma que eu falei. E se você quiser mais um pouquinho, só reduzir o cortisol, já vai para depois de 2 minutinhos. Gente, eu preciso entender o que são, sei lá, 5 minutos que você faça isso. Não vai atrapalhar essa performance. Então, nada. assim, isso não quer dizer que você nunca mais vai sentir estresse. Não é isso, né? Não é você vai se acalmar e acabou. Não, mas isso vai ajudar bastante. Até para você ter uma tomada de decisão. Né? Você respirar para tomar uma decisão, a gente começar a perceber, né, em que lugar que eu estou, como que eu me coloco sobre aquilo. Eu preciso mesmo ficar dessa forma? Porque aí quando você começa a se questionar, né, a se interrogar, você começa a se conhecer. Isso é muito importante. Né? E também trazer as pausas, pessoal. A gente precisa trazer pausa. A gente precisa movimentar, né, Carla? A gente senta ali e não quer levantar. E não levanta mais. Já vai quando já não está aguentando. Eu vou ao banheiro, Outro dia eu falei, gente, as pessoas estão assim. Pelo menos fazer algumas pausas de 1 hora em 1h30. Levanta, dá alguns passos, enche de novo a garrafa, vai pegar um chá, um café, seja o que for, e fazer isso tudo, né? O ideal é 50 minutinhos, você para 5 minutinhos, levanta, estica o esqueleto. Né? Usa até para você poder se concentrar naquilo. E mexer na sua circulação também, dos músculos, está sentado parado ali, então você faz o circular, então isso é muito bom. E isso vai impactar o quê? Claro que na segurança, né? E eu estou falando de atividades muito críticas, né? A gente vive sobre uma pressão muito grande. Embarcar traz muito estresse, né? Carlos, ficar 28 dias, né? Dentro dias, não importa. Está preparado? Sim, acredito que a gente tenha. Ele já vai consciente disso. Mas assim, em que nível? Né? É a aeronave que dá problema, é não sei o que não dá certo, e fora é uma atividade sob pressão, que muitas vezes a gente executa. Então, assim, o que eu digo sempre, se a gente conseguir trazer esse manejo do estresse, esse gerenciamento, essa gestão do estresse, eu acho que vai ser um grande avanço já. Já vai ser um grande avanço. Eu acho que melhora o desempenho, melhora tudo a pessoa, exatamente. Estou falando assim, isso eu estou falando de desempenho, trabalho, né? O quanto você vai se motivar mais, o quanto você vai estar mais ali presente, mais focado. A gente tem muito pouco foco, né? E Mindfulness, ele é um treino mental. Ele é um treino mental, né? Ele é um estado mental que ele surge a partir do momento que você intencionaliza no momento presente, né? Também, que a gente fala bastante, né, de investigativo, de você perceber. Até quando você está num estresse, você começa a perceber que sensação está ali, o que me levou aquilo. O que deu o gatilho, né? Famoso gatilho, né? Assim, eu quando estava doente e achava que estava para adoecer, eu já estava doente, até se alguém me ultrapassasse, era um gatilho. Você já logo... Não, eu ia atrás da pessoa. Não me passa, não. Não, eu ia atrás da pessoa. Eu queria passar o carro em cima do carro da pessoa. Esse era o meu nível. Eu estava num nível absurdo, Carlos, de estresse. Tudo. E a irritabilidade, né, que te dá, né? Que o burnout, ele te traz uma irritabilidade, uma agressividade absurda, né? De tudo, sobre tudo, né? Uma austeridade maior. Te dá... cada um vai sentir de uma forma, mas isso é pontos que estão ali.
Então, é isso. Eu acho que é ter esse outro olhar, já aproveitando fatores humanos, aproveitando essa nova era, né, da segurança, onde a gente vai poder efetivamente chegar na causa raiz, né, dos eventos, né? A gente está caminhando para isso. Eu acho que a gente tem muito ainda que aprender, a gente tem muito ainda que fazer, mas isso partindo de um ponto, se a gente olhar para trás, o que a gente chegou até aqui? Antigamente, qual era a causa raiz de tudo? Tudo era até seguro. Tudo era culpa do cara. Exato. Então, hoje não. Hoje a gente sabe que o meio que ele está, as máquinas, os equipamentos, o ambiente que toda ele a interação, vive, gestão, a organização, né? Que a gente também tem que voltar para a organização. Tudo, a cultura de segurança da empresa é muito importante, né? Que são os valores ali intrínsecos. Então, assim, o que hoje... Olha quanta coisa hoje que a gente pode fazer. E eu espero de verdade, né? Que os profissionais que estejam ouvindo a gente, esses novos profissionais que estão entrando com uma força grande de mudar, uma geração que quer qualidade de vida, tá, Carlos? A gente tem problemas com alguns cargos hoje de liderança que essa geração nova não quer, porque eles entendem que é um trabalho, a liderança vai consumir o tempo de qualidade de vida deles, por conta do passado, né? Então, assim, isso também é um impacto para a empresa. E a gente está falando de redução de custo, né, de gastos, enfim. Porque quando você tem alguém que está ali presente, que não entra de licença, que está bem, né, de saúde, está presente, está funcional, está motivado, está dando vai fazer um bom trabalho. Vai fazer um bom trabalho, né? Isso é ganho para todo, né? É para todo mundo. É ganho para todo mundo. Para o indivíduo, né, para a organização. E é isso. Eu acho que é um caminho, né, a gente voltar aí para dentro, que eu acho que, né, tudo está aqui dentro, o começo se redescobrir, né? Redescobrir. E assim, a gente vê coisas e procurar, né, pessoal, fazer o que a gente gosta de fazer. A gente tem muito aquela coisa, quando eu tiver de férias, eu vou... Não! Tira o final de semana e vai num lugar talvez próximo que você possa aproveitar. Substitui por algo parecido. A gente parou de criar diálogo, né, Carlos? Isso também causa estresse. A gente hoje só usa Zap. É só celular. Não, Zap é mensagem, Zap né? É mensagem. E a gente precisa, o nosso cérebro precisa dessa visualização, interação, dessa né, troca, dessa interação. As relações de confiança, a troca, a construção da relação é muito importante também para a gente estar bem. Então, é esse olhar, né? Sentar, deixar um pouco esse tempo de qualidade para minha família. Que tempo eu tenho tirado? Isso também reduz o estresse, né? Bastante, que tempo eu tenho com a minha família? Eu, por exemplo, hoje, né, que tem meus netos, quando eu estou com meus netos, nossa, eu fico muito melhor. Aquele momento de qualidade. Então, assim, é a gente conversar, interagir, é voltar a ser, né, seres humanos, né? Não só esse bendito desse celular que é importante. Esse eletrônico. Né? Carlos, não, tem o seu lado bom, né? Ele tem lógico, o positivo, a mas... é muito positiva. Acho que hoje tudo que você faz em excesso que rebenta tudo, né? Porque é o caminho do meio, talvez, aqui, né? A gente seguir o caminho do meio. E eu espero de verdade que tenha sido importante, que a gente traga para a segurança, né? Esses fundamentos, o que a gente acabou de falar, novos olhares, para a gente ajudar nesse processo. Aí depende muito mais, às vezes, claro, da gente também, né? Enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Eu acho que sim, né? A gente precisa ter esse reconhecimento, ter essa autoanálise, porque tudo não é só o outro, né? Não é só a empresa, tem coisa nossa também, né? Não é só o meio, exatamente. Não é só o meio. Né? O que eu potencializo, né? O que eu venho potencializando. E ter esse olhar crítico mesmo, a gente precisa ter esse olhar crítico conosco. Assim, eu costumo, quando eu faço o programa, as pessoas, os alunos, né, as pessoas que participam falam, poxa, mas eu nunca me percebi assim. Hoje eu tenho consciência de como eu estou estressada. Não é que você não vai ficar, mas você tem consciência. Você tem consciência de que você, né, pode fazer essa autorregulação. Isso é muito legal. Né? Você já não quer mais entrar em impasses que não fazem mais sentido para você. Que não faz sentido, Não faz sentido. Não vale a pena gastar energia. Você não vai deixar de se colocar, mas você também, né? Então, acho que a gente englobou um pouquinho todo o ambiente de trabalho, um pouquinho em casa, porque é uma outra coisa importante. Nós não somos só profissionais. Nós somos
tem o nosso lado profissional e pessoal. Somos um ser só. E não Essa separa. divisão, ela não separa, ela não existe. Então, eu acho que vale para muita gente e, assim, divulgar para quem você acha que precisa, né? Quem está ouvindo a gente agora, poxa, fulano está super estressado, está extremamente irritativo. Compartilha esse Compartilha, né? Isso é importante. É claro que eu não sou aqui, não estou dona da verdade, né? Mas a gente estuda um pouquinho, a gente vem praticando também, né? E não é coisa escrita em pedra, né? Sempre tem suas... Tem, exatamente. Mas a gente tem que entender esse autoconhecimento. Acho que hoje é fundamental a gente se conhecer. As habilidades mais, né, os soft skills é tudo que as grandes empresas, as grandes funções, né, os grandes jobs exigem hoje, né? Hoje, inteligência emocional é fundamental. Né? É algo que é extremamente exigido. Porque vai te ajudar a lidar com esse estresse, né? A sua inteligência emocional. Entre outras. Um dos pilares da inteligência emocional é a autorregulação, né? Das emoções, do estresse que está aí nesse contexto. Né? Sim, sim. E a outra é o autoconhecimento, é o conhecer o outro. Né? Então, você vai para os pilares. Escuta ativa, comunicação ativa. Isso tudo faz, né? Quando você muda... Quando você traz essas mudanças, você começa a se colocar nesse lugar. E aí vai impactar muito menos, né? Nos acidentes, nos erros aí de processos. Porque atrás desse processo, né? Os processos, os equipamentos, tem sempre um ser por trás disso tudo, né? Então, eu acho que é a gente fazer nossa parte também, claro. Sim. E ter um olhar para o que não está sendo feito. Isso é muito importante, esse posicionamento, né? E se posicionar, né? E se posicionar. Porque acho que a gente precisa contribuir com essa... Sim, com esse crescimento. E eu acho que a gente ainda tem uma longa caminhada, Carlos. Mas já existe um olhar que me deixa mais, assim... Confiante. Esperançosa. Esperançosa, exatamente. Que vai chegar lá. Eu também acredito. Não acredito. Está sempre mudando mesmo. Mas é isso, né, Cristiane? E como é que está nosso tempo? Nosso tempo já está nos finalmente. Já está no finalmente? Então, está ótimo. Eu espero que a gente tenha trazido alguma experiência. Contribuição, né? Aí para esse povo aí. Para os novatos aí, para quem também já está, porque a nossa mente também fica ali... só no que é antigo, antigo foi a palavra que o Tomás falou, não antigo, né? Velha visão. Velha visão. A gente também trazer para o novo, né? Trazer para o novo. E essa história de mimimi que vem se falando o tempo todo, tudo é mimimi. Não, gente, é a realidade que a gente está vivendo. A gente está no mundo adoecido e a gente precisa falar disso. Tá, Carlos? A gente precisa falar sobre isso. Não dá para ficar escondendo mais, né? Jogar debaixo do tapete. Não dá. E é real. E a gente vai precisar conviver com tudo isso. E vai precisar aprender a surfar aí. E lidar com isso tudo. E lidar né? com isso tudo. Ninguém vai viver em bolha. Nem é possível. Né? É a gente buscar essas alternativas, essas possibilidades e essas mudanças. Tá bom? Legal. Obrigado. Eu que quero te agradecer o bate-papo. Esse papo bom, rápido, né? Rápido não, no tempo que voou, né? Passa muito, né? Passa muito rápido, né? E a gente não percebe. Coisa boa de falar é assim mesmo, né? Sim, com certeza. Mas obrigado mesmo. Vamos aí, vamos agradeço, cara. Desenvolvendo mais assuntos nisso, né? Sim, fazer mais. Vamos fazer mais podcasts, trazer um pouquinho mais aprofundar mais no Mindfulness, né? Mindfulness, nessa autorregulação, o quanto é importante né, para a gente se manter seguros em tudo, não só no trabalho, né, cara? Falar um pouquinho da psicologia positiva, né? Vou trazer, isso é bom. Muito bom. A felicidade no trabalho, né? Que a gente tem esse distanciamento que pode ser diferente, né? É verdade. Tá bom? Bom, então obrigado de novo. Aqui, a gente termina aqui. Obrigado, pessoal. Obrigada quem está vendo aí, vamos lá curtir, compartilhar. E aprender, né, sempre, né? Não esquecer que a gente precisa sempre estar aprendendo, né? Sempre aprendendo. Principalmente no reconhecendo. Exatamente, né? Esse lugar de aprendiz que eu também falo que Tomás foi bem humilde em falar, né? Eu sei que nada sei, né? Sócrates, tá lá no eu Sócrates, sei que né? nada... Ele
chegou batendo com Sócrates Mas aqui. Eu falei, mas é uma verdade, tá né? interessante. Mas é uma verdade. E é gente... esse lugar, Carlos, de aprendiz que a gente precisa ter para tudo, né? É. Esse olhar de principiante para as coisas. Porque, assim, ninguém é dono da razão. Ninguém tem todo o conhecimento. A verdade é muito relativa, né? Hoje a gente vê grandes profissionais falando de fatores humanos que dizem, olha, eu estou aprendendo, como o próprio Tomás falou. E a gente vai aprendendo cada vez mais quando a gente se coloca nesse lugar, né? Quando a gente entende isso, né? Tem que entender, né? Tem que ter a humildade. Bom, pessoal, até a próxima. Muito obrigado aí quem está assistindo a gente. Né? Até o próximo podcast Segurança Descomplicada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.